Hoje vamos dar uma olhada aprofundada na história de um navio em particular. Neste caso, analisaremos um navio que por vezes era chamado de alvo favorito do Japão. Surpreendentemente, não é o United States Ship Enterprise, mas sim o United States Ship Birmingham, um cruzador da classe Cleveland CL-62. O Birmingham foi estabelecido em fevereiro de 1941, no dia 17, em Newport News, e foi lançado cerca de um ano depois, em 20 de março de 1942. Estabelecido em tempo de paz, lançado em tempo de guerra, comissionado no final de janeiro de 1943. Então, como um cruzador leve que só tem 2 anos e meio de guerra para se provar, se torna apelidado de alvo favorito do Japão? Bem, talvez algumas pistas de quanta ação ela viu possam ser derivadas ao olhar para a lista de prêmios que sua tripulação e ela mesma ganharam. Então, o navio ganharia 8 estrelas de batalha, e a tripulação e os oficiais sairiam com uma grande quantidade de medalhas. 4 cruzes da Marinha, 9 estrelas de prata, 3 legiões de mérito, 9 medalhas de cruz de voo distinto em um navio, 2 medalhas da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, 56 estrelas de bronze, uma medalha aérea, 77 cartas de recomendação com fita, 7 cartas de recomendação sem fita, uma estrela de ouro em vez de um terceiro coração roxo, 33 estrelas de ouro em vez de segundos, corações roxos e 795 medalhas individuais do coração roxo para um total de 994 prêmios de combate totais, dos quais cerca de um terço foram concedidos postumamente. Como todos os cruzadores leves da classe Cleveland, ela estava equipada com 12 canhões de 6 polegadas em 4 torres triplas, 2 superdisparando à frente e 2 superdisparando à ré, e uma bateria antiaérea que consistia em montagens duplas de 5 polegadas e 38 para antiaérea pesado e, claro, no meio da Segunda Guerra Mundial, uma infinidade de radares de 40 mm e 20 mm de antiaérea leve. Para um navio que veria tanta ação contra o Japão, sua carreira, na verdade, não começou no Pacífico. Em vez disso, seu primeiro porto de escala quando se tratava de ação naval foi em junho de 1943, participando da Operação Husky, a invasão aliada da Sicília, onde ela estava lá principalmente para fornecer bombardeio naval. Para aumentar a precisão de seus tiros em terra, Birmingham colocou seus 2 hidroaviões Kingfisher, mas infelizmente este não foi um começo muito auspicioso para sua carreira, pois, devido a vários problemas de comunicação tanto com o exército quanto com vários aliados, os Kingfishers sofreram tanto com o fogo amigo quanto com a atenção hostil. Um deles foi bastante alvejado pelo fogo antiaéreo amigo, com o Messerschmitt 109 se juntando à diversão, e o segundo sendo atacado por um par de P-39 Airacobras, que estavam marcados com as insígnias da Força Aérea Real. Conseguindo se livrar dessa situação particular com apenas uma baixa, o artilheiro em um dos Kingfishers, com a Operação Husky encerrada, o Birmingham navegou de volta pelo Atlântico para uma breve reforma antes de seguir para Pearl Harbor via Canal do Panamá, chegando lá em setembro de 1943. Nesse período, vários pequenos grupos de tarefas dos Estados Unidos da América lançavam ataques contra posições japonesas, e Birmingham foi designado para o grupo de tarefa 15.1. Isso consistia no recém-criado United States Ship Lexington CV-16, um substituto da classe Essex para o navio perdido na Batalha do Mar do Coral, junto com 2 porta-aviões leves, o United States Ship Princeton e o United States Ship Belleau Wood. Várias incursões ocorreriam então durando até o outono de 1943, atacando vários alvos como Tarawa, Ilha Macon e a Ilha Wake ocupada, onde os Kingfishers de Birmingham seriam novamente alvejados durante o lançamento dos porta-aviões para bombardear a costa. Desta vez, no entanto, ninguém foi morto, pois o Kingfisher só levou alguns buracos de bala de um 0 passante antes de conseguir voltar em segurança. Em novembro de 1943, Birmingham se encontrou temporariamente em outro dever de escolta, atuando junto com outros cruzadores e destroyers como uma tela para um comboio de transporte de tropas e carga que estava indo para a Baía da Imperatriz Augusta. Na tarde de 8 de novembro, Birmingham estava acompanhada por seu navio irmão United States Ship Mobile, quando notaram cerca de uma dúzia de aeronaves inimigas no radar.
Parecia ser pelo menos uma invasão com a qual eles poderiam lidar, mas eles estavam preocupantemente distantes. Então, à medida que a noite avançava, um único bombardeiro Mitsubishi de 2 motores apareceu e começou a circular. Logo após as 7 horas, com o pôr do sol, as aeronaves japonesas viraram subitamente em direção aos cruzadores americanos, buscando a cobertura da escuridão. Birmingham e Mobile dispararam sinalizadores para iluminar o ambiente enquanto atiravam com todas as armas contra os atacantes que se aproximavam. Um desses atacantes parecia ser um D-3 Aval, normalmente uma aeronave associada à porta-aviões. Este conseguiu passar dentro do alcance efetivo tanto dos canhões de 6 polegadas e 5 polegadas quanto dos canhões de 20 mm e 40 mm que agora disparavam contra ele. Eles conseguiram abatê-lo em chamas, porém não antes de ele soltar sua carga de bombas. Camuflada na escuridão, a bomba avançou, ricocheteou no mar e atingiu o lado estibordo do Birmingham, abrindo um buraco de 15 pés, destruindo, entre outras coisas, o hangar do hidroavião, que parecia viver vidas amaldiçoadas a bordo do navio. Enquanto a tripulação estava compreensivelmente distraída com o novo buraco no lado de seu navio, para adicionar insulto à injúria, outra aeronave japonesa conseguiu atingir o Birmingham com um torpedo aéreo que atingiu exatamente a extremidade oposta do navio e, do outro lado, na proa de bombordo, para completar, abrindo um buraco de 30 pés no casco. O navio agora estava em chamas em vários lugares e tinha 2 enormes buracos nele, um em cada extremidade. Os japoneses pagaram caro por seu sucesso, com metade do ataque agora pouco mais do que poças ardentes de destroços e gasolina na superfície do oceano, mas assim que parecia que as equipes de controle de danos conseguiram selar e reforçar as áreas ao redor dos 2 buracos no navio, outro Val apareceu, voou deliberadamente sobre um destroyer que estava mais perto e soltou sua bomba no 4º canhão do Birmingham, o mais afastado dos 4. O bombardeiro pagou por sua temeridade com a vida, mas o dano estava feito e o canhão foi desativado. Embora estivesse fortemente castigado, o Birmingham manteve um elemento vital, sua velocidade. Embora os buracos no casco não ajudassem muito, ele ainda podia manter cerca de 30 nós de seu projeto original de 33, e isso permitiu que ele se retirasse a uma velocidade relativamente alta, o que era bastante importante, já que os japoneses pareciam ter gostado de atacar o navio naquela noite e várias outras tentativas de bombardeio foram feitas conforme a noite avançava. As armas de 5 polegadas do navio reivindicaram mais 2 bombardeiros Betty de 2 motores, sem nenhum dano adicional para o Birmingham, pelo menos naquela noite. Apesar de estar evidente que o navio precisaria retornar a Pearl Harbor para reparos, alguns remendos temporários seriam necessários antes da perigosa jornada pelo Pacífico. Então, as equipes começaram a reforçar os anteparos e consertar os piores danos. No entanto, eles encontraram um grande problema, aquele enorme buraco na frente do navio. Se o navio prosseguisse a uma grande velocidade ou de fato encontrasse mares pesados, a força da água entrando na proa colocaria pressão suficiente nos anteparos para ser uma preocupação. No entanto, claro, o mar não é plano e, portanto, o balanço do navio também induziria ainda mais água a entrar com um movimento particularmente violento. Isso bateria contra os anteparos apoiados, ao contrário da pressão normal de se mover pela água, e era esse movimento de batida que poderia muito bem significar o fim do navio, pois se isso conseguisse forçar a abertura dos anteparos, se estivessem se movendo a algo muito acima de 5 ou 6 nós, a água simplesmente inundaria o resto do navio antes que eles pudessem fazer muito, e isso seria o fim disso. E assim, uma solução inteligente foi criada, um corredor foi cortado na seção violada do navio a partir do convés principal, permitindo que a água que batia no casco em alta velocidade fosse ventilada desta maneira em vez de entrar nos anteparos. No entanto, isso resultou em um espetáculo bem divertido. Toda vez que o navio inclinava para baixo, havia uma enorme explosão de água subindo pelo corredor e verticalmente para cima e sobre o convés principal, algo parecido com um geyser. Portanto, não é surpresa que os navios acompanhantes apelidaram rapidamente o Birmingham de Velho Fiel. Com os reparos estruturais básicos concluídos em Pearl Harbor, o navio então pôde se deslocar para São Francisco para uma revisão muito mais extensa e mais reparos internos.
Isso incluiu o conserto da torre número 4 e de outras 3 armas principais desgastadas, além da substituição das catapultas e do hangar. No dia 7 de fevereiro, durante manobra para a nova posição visando continuar os reparos, ela acidentalmente atingiu o SS Manukai, danificando significativamente a proa recém-consertada. Bem, não importa, pelo menos ela estava no lugar certo, a proa foi prontamente consertada e ela partiu no final de fevereiro, voltando para Pearl Harbor e chegando bem a tempo para a virada de março. Como os Estados Unidos da América estavam agora muito em uma ofensiva permanente, seu papel agora seria de um navio de bombardeio costeiro, algo com o qual ela já tinha alguma experiência, e assim ela passaria grande parte de abril e maio treinando para esse papel em cooperação com outros navios irmãos, o Montpellier e Cleveland. Gradualmente escalando de práticas em águas amigáveis para práticas em águas hostis para o que foi apelidado de missão de treinamento de cruzador, ou seja, um exercício de treinamento de fogo real contra as forças japonesas que realmente não podiam revidar muito. Em seguida, ela conseguiu encontrar e duelar com algumas baterias costeiras inimigas com sucesso. Com esses exercícios em Guadalcanal e nas Ilhas Salomão concluídos, era hora de colocar todas essas lições em ação, navegando para as Ilhas Marianas para participar da invasão lá em junho de 1944. Ela recebeu uma série de tarefas importantes quando chegou a Saipan, uma das quais era usar suas armas para cobrir operações de varredura de minas para permitir que os transportes anfíbios se aproximassem mais da costa, bem como disparar contra posições japonesas em geral, e mais criticamente, ela foi um dos navios designados para apoiar as equipes de demolição subaquática. Nesta fase do conflito, as equipes de demolição subaquática também foram usadas como especialistas em reconhecimento de praia, pois podiam facilmente identificar o que precisaria ser explodido em seguida, embora sua descrição de trabalho possa parecer óbvia. Neste papel, em 15 de junho, ela se viu atirando em baterias de armas antiaéreas e costeiras inimigas que se revelaram tolamente. As armas japonesas silenciaram após uma saraivada de tiros de 6,5 polegadas. Assim, a equipe UDT parecia poder prosseguir com sua missão. No entanto, com o cruzador a apenas 3.000 jardas da costa, descobriu-se que era uma armadilha. Havia várias outras baterias costeiras japonesas que permaneceram escondidas durante o engajamento e agora começaram a disparar no cruzador que estava quase à queima-roupa. Os japoneses haviam esquecido algo crucial. 3.000 jardas era a queima-roupa para o Birmingham, mas para sua própria artilharia oculta, sem os complexos sistemas de controle de fogo a bordo de um navio de guerra, era um pouco mais difícil. Então, enquanto as conchas caíam ao redor do cruzador, e de fato uma delas caiu muito perto, com a explosão enviando estilhaços através da superestrutura e danificando algumas das antenas eletrônicas sensíveis, o próprio fogo de contrabateria do navio provou ser um pouco mais eficaz e no meio de todo esse duelo de armas, a equipe UDT conseguiu chegar à costa principalmente sem ser molestada, já que os japoneses estavam todos atirando no muito maior Birmingham. Após horas de duelo, um projétil atingiu um depósito de munições japonês, que explodiu. Cerca de 10 minutos depois, outro se lançou ao ar e o fogo inimigo começou a diminuir. Tendo recuperado com sucesso a equipe UDT, o Birmingham recuou, mas então o capitão teve uma ideia. Após uma breve conversa mais acima na cadeia de comando, o Birmingham voltou ao alcance das baterias costeiras, que prontamente reabriram fogo. Infelizmente para eles, ao fazer isso, revelaram suas posições mais uma vez e, de repente, grandes quantidades de cobertura aérea americana apareceram, bastante felizes em apresentar os artilheiros japoneses ao seu senhor e salvador, a bomba de alto explosivo de 1.000 libras em números consideráveis. Nos dias seguintes, ela usaria sua expertise em bombardeio costeiro à medida que a invasão começava e as tropas avançavam. O Birmingham foi usado como um dos navios para fornecer suporte de fogo direto durante os desembarques e operações subsequentes nas praias e arredores. Após alguns dias, relatórios chegaram às forças americanas de que uma grande força japonesa partiu das Filipinas em direção às Marianas. Tendo gasto consideráveis quantidades de sua munição, o Birmingham rapidamente se reabasteceu e foi colocado no grupo de tarefa 58.3 ao lado do lendário porta-aviões United States Ship Enterprise, seu velho amigo United States Ship Princeton, o porta-aviões leve, e outro porta-aviões cujo nome eu quase certamente estou pronunciando errado, o San Jacinto CVL-30.
Assim, o Birmingham teria um belo lugar na primeira fila para a Batalha do Mar das Filipinas, também conhecida como a Grande Matança de Perus das Marianas. O primeiro dia, de certa forma, foi na verdade uma espécie de decepção, pois o Birmingham repetidamente detectava invasões inimigas em seu radar, e então só podia assistir impotente enquanto esquadrões de caças dos Estados Unidos da América, vindos de várias direções, desmantelavam as formações inimigas antes que pudessem chegar perto das armas do Birmingham. Houve um breve momento de emoção, no entanto, quando 5 bombardeiros de torpedo B-5 Annie Kate entraram em ação, conseguindo evitar a cobertura de caças americanos, mas, 5 bombardeiros de torpedo relativamente lentos contra um cruzador endurecido pela batalha como Birmingham, e muito em breve foi Birmingham 5, Japão 0. Como os japoneses começaram a recuar durante a noite, nem mesmo um ataque aéreo animou o segundo dia. O drama, em vez disso, veio do fato de que as forças japonesas foram detectadas um pouco tarde no dia e mais de 200 aeronaves foram lançadas em um ataque que acabaria por eliminar um único porta-aviões leve japonês. Infelizmente, eles também tiveram que voltar, o que significava que, quando chegaram, já havia escurecido. Os porta-aviões fizeram o seu melhor para trazer seus pilotos de volta, acendendo todas as suas luzes de convés e de busca para dar aos pilotos algo para voar em direção, enquanto Birmingham também iluminaria a área da melhor maneira possível e, em sua posição como escolta, ficaria atrás dos porta-aviões com botes salva-vidas já na água para tentar ajudar qualquer tripulação aérea que tivesse que abandonar a aeronave. Com a frota japonesa afastada, voltou-se ao bombardeio de Saipan e Tinian no final de junho e início de julho. Birmingham continuou a aperfeiçoar suas técnicas de bombardeio costeiro, usando granadas de fósforo branco para queimar a vegetação e ajudar a expulsar as tropas japonesas, bem como encontrando 3 tanques japoneses vagando à vista aberta e introduzindo-os à ideia de que talvez vagar ao ar livre, quando há um cruzador leve muito irritado logo ao largo, não seja necessariamente a jogada mais sábia do mundo, embora os tanques não tenham durado o suficiente para passar essa lição para seus camaradas. Outra característica dessas missões de bombardeio costeiro era o fato de que as águas ao redor das ilhas podiam ficar muito profundas muito rapidamente, permitindo que os navios se aproximassem muito mais do que teriam sido capazes de fazer se estivessem atacando um alvo terrestre que fosse um pouco maior. Como é comum em desembarques no Mediterrâneo ou no norte da Europa em certo momento, os artilheiros de 40 mm do Birmingham entraram em ação, metralhando trincheiras inimigas, pois o navio estava muito próximo. O próximo item na lista de lugares para invadir da United States Ship era as Ilhas Palau, e para ajudar nisso, o Birmingham escoltaria o United States Ship Essex, United States Ship Lexington e o porta-aviões leve United States Ship Langley, não o original. Este era o CVL-27, para que eles pudessem realizar ataques aéreos contra as várias ilhas que compunham essa cadeia específica. Após enfraquecer suficientemente as defesas e para enganar os japoneses, fazendo-os pensar que foi apenas uma incursão em vez de uma preparação para a invasão programada para a semana seguinte, o grupo de tarefas se moveu para atacar as Filipinas. Os grupos aéreos dos 3 porta-aviões explodiram aviões japoneses no chão, atacaram aeródromos e o transporte costeiro. Mas ao retornar de um ataque bem-sucedido a um aeródromo, um pequeno comboio costeiro japonês de cerca de 30 navios foi avistado. O comandante do grupo de tarefas pensou que talvez seus navios de superfície não estivessem vendo tanta ação quanto mereciam, e, portanto, Birmingham, juntamente com o cruzador leve Santa Fé, bem como 4 destroyers, foram enviados para lidar com o comboio à moda antiga. Aviões de combate aliados metralharam vários dos alvos maiores, incendiando alguns deles, pois parecia que vários estavam carregando cargas bastante inflamáveis, provavelmente óleo ou gasolina. No entanto, Birmingham e os outros navios se envolveram e, em 3 horas, o fogo de artilharia de superfície havia contabilizado 29 dos 30 navios de carga inimigos. Mais ataques às Filipinas se seguiram e um dos hidroaviões de Birmingham, embora não tenha se envolvido diretamente nos ataques, conseguiu ter um dia bastante bom ao encontrar e depois resgatar um aviador bastante molhado do porta-aviões United States Ship Wasp, que havia perdido seu avião de forma muito descuidada.
Os ataques ao longo da costa filipina continuaram e foi apenas no final de setembro, quando o combustível e a munição começaram a ficar um pouco escassos, que eles se retiraram para reabastecimento e rearmamento. Seguiram-se mais ataques às Filipinas e a Okinawa, assim como a bem-sucedida invasão das Ilhas Palau. O foco estava mudando para as Filipinas, com, é claro, a próxima invasão em e sobre Leyte. Os contra-ataques japoneses agora se intensificaram, pois é claro que as Filipinas eram o último grande obstáculo entre as forças dos Estados Unidos da América e o Japão, e os navios dos Estados Unidos da América começaram a sofrer um grande número de acertos com o United States Ship Canberra, da classe Baltimore, nomeado em homenagem ao Her Majesty's Australian Ship Canberra australiano, sendo atingido por um torpedo aéreo, seguido logo depois pelo United States Ship Houston 15081. O Canberra foi rebocado pela Wichita e o Houston foi rebocado pelo Boston, com Birmingham escoltando primeiro um e depois o outro contra novos ataques de acompanhamento japoneses. Como resultado, apesar do esforço intensivo significativo dos japoneses para acabar com seus alvos danificados, o único dano adicional que foi causado foi ao infeliz Houston, que foi atingido por outro torpedo aéreo, apesar de Birmingham conseguir abater a aeronave ofensora, mas Houston, por sorte, conseguiu permanecer à tona, apesar de ter sido atingido 2 vezes e ambos os navios foram recuperados com segurança. À medida que outubro de 1944 avançava e a invasão das Filipinas estava bem encaminhada, o Birmingham foi designado para escoltar uma série de porta-aviões que estavam apoiando os desembarques. Então, de repente, do nada, surgiu um único bombardeiro de mergulho Yokosuka D4Y Judy. Um único Judy provou ser a ruína de muitos navios americanos, especialmente porta-aviões ao longo desta campanha, e este infiltrado em particular decidiu ir atrás do United States Ship Princeton. Em uma cena que será estranhamente familiar para aqueles de vocês que viram o vídeo sobre o United States Ship Franklin, o único bombardeiro veio varrendo e soltou uma única bomba que atingiu o porta-aviões bem entre os elevadores e detonou dentro do hangar. O combustível e a munição da aeronave começaram a queimar e explodir, e o porta-aviões teve que sair da linha. Em uma jogada familiar para quem conhece a luta de Franklin pela sobrevivência, os navios dos Estados Unidos da América imediatamente se mobilizaram para ajudar. 3 destroyers tentaram se aproximar para oferecer assistência tanto em termos de homens quanto de mangueiras, mas infelizmente mares pesados os jogaram contra o casco do porta-aviões, danificando-os gravemente. Birmingham se ofereceu para entrar, pois em seu deslocamento de mais de 10.000 toneladas, ela estava muito melhor posicionada para suportar os golpes corporais que o choque entre os 2 navios implicaria e, em um período relativamente curto, entre 3 dezenas de homens e 14 mangueiras de água, um dos 2 grandes incêndios a bordo do porta-aviões foi extinto. Parecia que poderia ser outra improvável história de salvação. Infelizmente, neste ponto, as embarcações dos Estados Unidos da América receberam a notícia de que vários outros aviões japoneses haviam rompido a patrulha aérea de combate e um destroyer detectou um submarino em seus sistemas de sonar a apenas 2.000 jardas de distância. Compreensivelmente, o cruzador teve que recuar bastante rapidamente para tentar ganhar algum espaço de manobra e preparar suas armas para essa ação. No entanto, apenas um avião japonês se aproximou e reconsiderou, e o contato do sonar provavelmente era um alarme falso. O Birmingham decidiu, portanto, voltar para ajudar o Princeton, que ainda tinha um grande incêndio, mas, enquanto voltava em direção ao porta-aviões, esse segundo incêndio infelizmente atingiu os depósitos de polpa do Princeton. Enquanto metade do infeliz porta-aviões desaparecia em uma chuva de fragmentos, o Birmingham, que se aproximava para tentar ajudar, foi submetido à força total da explosão. Mais da metade da tripulação se tornou baixa de guerra, pois um grande número da tripulação do Birmingham se reuniu no lado estibordo do navio para tentar nos oferecer ajuda assim que chegaram ao alcance. Como resultado, 233 homens foram mortos, 211 ficaram feridos e outros 215 ficaram levemente feridos pela colossal explosão. Com metade da tripulação fora de ação, a outra metade da tripulação do Birmingham agora enfrentava múltiplos desafios massivos. Eles tiveram que tentar apagar vários incêndios que foram causados em seu navio pelos destroços que caíram,
Além disso, eles tiveram que reunir o máximo possível dos feridos e cuidar deles, além de ter que haver o suficiente deles ainda em suas estações para permitir que o navio se afastasse do destroço em chamas do Princeton. Enquanto isso, o United States Ship Reno e o destroyer Erwin estavam tentando salvar o que restava do porta-aviões para que pelo menos a maior parte da tripulação sobrevivente que ainda vivia pudesse entrar na água e se afastar da grande e ardente casa de carnificina que o porta-aviões leve se tornou. Infelizmente, seus esforços para salvar o que restava do Princeton não foram bem sucedidos e o navio teve que ser eventualmente afundado por torpedo. O pobre cruzador chegou mancando a São Francisco no início de novembro de 1944 para outra rodada de grandes reparos de danos de batalha. O estaleiro realizou uma revisão e reforma completa, reformando as caldeiras, substituindo partes da maquinaria, adicionando novas hélices, substituindo todos os canhões de 6 e 5 polegadas, bastante usados nas missões de bombardeio, e, sendo a Marinha dos Estados Unidos da América no final da guerra, adicionando mais Bofors de 40 milímetros. Com instalações de navio almirante também instaladas, ela estaria de volta ao Pacífico Ocidental em fevereiro de 1945, voltando para Saipan pronta para ação. No final do mês, ela foi enviada para Iwo Jima para apoiar os desembarques lá e prontamente se envolveu novamente nas tarefas de bombardeio costeiro. Depois de ser substituída pelo cruzador pesado United States Ship Salt Lake City, Birmingham navegou para reabastecer, pronta para a próxima invasão do próximo alvo, Okinawa. Enquanto reabastecia sua munição em Ulithi, Birmingham testemunharia a chegada de elementos da frota do Pacífico britânica, pois 2 encouraçados, 4 porta-aviões e seus navios de apoio, todos ostentando a bandeira branca, apareceram para ajudar. Em companhia dos encouraçados Tennessee e Nevada, juntamente com o St. Louis e Wichita, um cruzador leve e pesado, respectivamente, Birmingham se envolveu no bombardeio costeiro no final de março de 1945 e estava se divertindo muito ao eliminar e destruir várias baterias costeiras japonesas. Junto com isso, eles foram encarregados de eliminar muitos pequenos navios que estavam escondidos ao longo da costa, pois temia-se que, nesta fase da guerra, os japoneses estariam usando pequenos barcos suicidas, nadadores suicidas e minas para atacar tanto as forças de desembarque quanto os navios de bombardeio costeiro. O medo desses ataques suicidas por pequenas embarcações era tão grande que alguns dos tripulantes do Birmingham até receberam rifles para repelir esses ataques se eles ocorressem a uma distância muito próxima, até mesmo para os montes antiaérea de 40 mm e 20 mm. Intensos ataques aéreos kamikaze japoneses e missões noturnas de colocação de minas por aeronaves e... Os defensores de Okinawa em si conspiraram para tornar as coisas consideravelmente mais caras e demorar muito mais do que o ideal, mas, mesmo assim, no 1º de abril, o bombardeio pré-invasão começou. Um único VAL conseguiu passar pelas patrulhas aéreas de combate no setor de Birmingham, mas entre um projétil de fusível de proximidade de 5 polegadas e as armas de 40 mm e 20 mm, a aeronave foi despedaçada e abatida, embora sua bomba tenha conseguido cair na água a apenas 50 jardas de distância da proa do porto. Birmingham saiu deste encontro relativamente ilesa e se aproximou para dar suporte de artilharia às forças terrestres invasoras. Os ataques kamikaze só se intensificaram neste ponto, e enquanto Birmingham derrubava ou participava da derrubada de várias outras aeronaves que romperam as defesas, ainda houve baixas, com ambos os destroyers e navios de assalto anfíbio sendo eliminados pelos ataques kamikaze e mais navios danificados. A notícia então chegou que o encouraçado japonês Yamato estava a caminho, junto com vários escoltas, e então o Birmingham, junto com outros 2 cruzadores e 10 destroyers, formou o flanco direito de uma força rapidamente montada que teria tentado parar o navio se ele tivesse entrado no alcance do tiro. Contudo, a força dos grupos aéreos de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América sobrepujou o Yamato que foi afundado, permitindo ao Birmingham retornar a atirar em alvos terrestres. Esse seria praticamente o padrão para o Birmingham durante o mês de abril, mas em maio, se você pode acreditar, os ataques kamikaze japoneses aumentaram ainda mais. Na manhã do dia 4 de maio, foram ouvidos relatos de um enorme ataque aéreo kamikaze vindo do norte.
Às 8h05 da manhã, os operadores de radar ficaram perplexos ao ver uma enorme batalha aérea ocorrendo logo ao norte. Enquanto as patrulhas aéreas de combate dos Estados Unidos da América começaram a enfrentar o enorme ataque aéreo japonês. No entanto, apesar de seus melhores esforços, várias aeronaves solitárias estavam escapando do confronto e se dirigindo para diversos navios. Cerca de meia hora depois, um par de caças Oscar transformados em kamikazes se aproximou de Birmingham e seus compatriotas. O primeiro veio praticamente ao nível do mar e foi abatido sem muitos incidentes, mas o segundo usou a distração a seu favor. E veio em um mergulho quase vertical no Birmingham. Tão vertical era o mergulho que nem os canhões de 40 milímetros, nem os de 5 polegadas podiam realmente se elevar o suficiente para atirar nele. As únicas armas que podiam se elevar praticamente retas eram as de 20 milímetros, e essas não foram suficientes para desmontar a aeronave a tempo antes que ela se chocasse diretamente com o convés principal do lado estibordo. A aeronave e sua carga explosiva perfuraram 3 convéis antes de detonar, aniquilando a enfermaria e abrindo um buraco de 5 pés no navio abaixo da linha d'água. 4 compartimentos habitáveis, o arsenal do navio e 3 depósitos de munição seriam todos inundados pela água que entrava antes que a inundação fosse contida, o que provavelmente foi bom, pois havia vários incêndios ao redor e, como sabemos, fogo e depósitos de munição não se misturam bem. Apesar de ter sofrido 52 mortos e 82 feridos pelo ataque, os incêndios foram controlados em cerca de 30 minutos. Os feridos mais graves foram transferidos para barcos próximos que vieram ajudar e depois levados ao navio Hospital Mercy. Felizmente, estando posicionado em uma âncora relativamente protegida, o Birmingham, com alguma assistência de outros navios próximos, conseguiu bombear a maioria dos compartimentos inundados, reforçar as anteparas e colocar alguns remendos no lugar e partir para Guam no dia seguinte, 5 de maio de 1945. Após a chegada, depois de ter descarregado os compartimentos anteriormente inundados, o navio foi movido para um dique seco flutuante que havia sido posicionado na área para um evento como esse, retirado da água, e isso permitiu que o casco dela fosse ainda mais remendado e os últimos compartimentos inundados drenados. Com essas medidas temporárias em vigor, ela conseguiu fazer uma transição relativamente fácil para Pearl Harbor em junho de 1945 e passaria cerca de um mês lá fazendo os reparos finais e alterações necessárias para trazê-la de volta ao serviço operacional completo. Com isso concluído, ela seguiu para o sul até a ilha Wake, que era uma das várias possessões japonesas, incluindo caminhões que eram completamente inúteis para as defesas japonesas, pois haviam sido contornadas e isoladas pelas forças dos Estados Unidos da América para exercitar um pouco suas armas, mas então a notícia da rendição japonesa chegou em meados de agosto e essa operação foi cancelada. Em vez disso, ela seguiu para Okinawa e depois para o Japão antes de ser designada como o navio principal das forças americanas nas águas australianas. Após uma rápida virada de 180 graus, navegou para chegar a Brisbane, Austrália, em 23 de setembro. Após 5 meses estacionada aqui, ela retornaria a São Francisco em março de 1946, seguindo para San Diego em abril e desativada para a reserva em outubro do mesmo ano. Apesar de ter visto apenas cerca de 3 anos de serviço ativo entre a comissão e a desativação, o simples fato é que a Marinha dos Estados Unidos da América tinha muitos mais cruzadores modernos que haviam entrado em serviço depois dela, e então, embora ela tenha permanecido na reserva até 1959, ela nunca foi recomissionada e foi vendida para sucata no dia 13 de outubro de 1959 para a National Metals and Steel Corporation. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário ou sugestão abaixo para revisarmos um navio. Não se esqueça de comentar no post fixado para o dique seco. Perguntas?